Olá, meus amados e meus queridos irmãos, minhas irmãs, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, eu quero agradecer ao nosso bondoso, maravilhoso Deus pela oportunidade que nos é franqueada. Também agradeço a você que carinhosamente tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que carinhosamente deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando poderosamente. Amados, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para meditarmos, falarmos mais uma vez sobre a oração. Todos nós sabemos que a oração é um diálogo entre você e Deus. A oração é onde você expressa diante do Deus Todo-Poderoso as suas necessidades. A oração é onde você se derrama na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí eu lhe pergunto, será que sabemos orar da forma que a Bíblia nos orienta a orar? Será que sabemos nos expressar da forma correta? Isso é que nós vamos aprender dentro de alguns minutos. Por isso eu peço que você dobre a sua atenção. Louvado seja Deus. Nenhum de nós temos as nossas orações respondidas porque somos dignos, porque temos mérito diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos ouvidos por Deus, nós somos atendidos por Deus pela sua infinita misericórdia. Favor que eu e você não merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos ouvidos pelo Senhor, amados, não é porque nós somos importantes, não é porque sabemos orar da forma correta, não é porque sabemos nos expressar corretamente diante do Senhor. Mas nós somos ouvidos, como já lhe disse e volto-lhe a afirmar, pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Eu peço que por alguns minutos você dobre a sua atenção. Peço a você que tenha uma Bíblia, na sua casa, no seu aparelho móvel. Abra comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo 26. Este versículo, ele revela algumas identidades nossas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço a você que carinhosamente medite comigo em cada parágrafo deste versículo. Olha o que diz o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor.
Primeiro, amados, é aquilo que já lhe disse. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos privilégio nenhum de termos a nossa oração respondida, mas é pela misericórdia do Senhor. Primeiro, esse versículo nos revela as nossas fraquezas. Ele revela que somos dependentes, que somos necessitados, que somos carentes, que não sabemos nos expressar. Este versículo revela as nossas fraquezas. Sabe que somos limitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que este versículo se inicia dizendo desta forma: também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos vê, nos contempla, sabe, conhece as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o mesmo Espírito que nos assiste, ele entende que somos fracos, que somos seres humanos, que temos as nossas limitações. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas limitações, este mesmo Espírito que sonda os corações, sonda nossa mente, sabe das nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Tem momento que nós nos prostramos na presença de Deus, tem momento que nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, amados, e não sai sequer uma palavra dos nossos lábios. Deus nos ouve, não é pela forma de nos expressar. O Senhor nos ouve, não é porque nós sabemos nos expressar corretamente diante da presença do Senhor. Não é porque oramos bonito, não é porque temos uma boa classe social, não é porque somos conhecidos na sociedade, não é porque temos méritos diante do Senhor. Não, senhores. O Senhor nos ouve pela sua infinita misericórdia. Então perceba-se que o versículo se inicia revelando a nossa dependência no Senhor. Perceba-se que o versículo se inicia, louvado seja Deus, nos revelando as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então o versículo nos diz desta forma: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. No momento que você não tem argumento, no momento que você não tem palavra, no momento que você não tem estruturas suficientes para resistir à provação, no momento que você se prostra na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo, o nosso Consolador, está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar. Veja bem, quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não sabemos orar. E aí existem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que quando ora e o milagre acontece, as coisas acontecem, ele se acha digno diante de Deus. Ele se acha merecedor, louvado seja o nome do Senhor, de Deus atender a sua oração, de Deus responder a sua oração. E sabendo ele que não é méritos nossos, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não temos diante de Deus, nós não merecemos, louvado seja Deus,
tantos benefícios que temos recebido diante do Senhor. Louvado seja Deus. Olha o que o texto nos diz, olha o que este versículo nos orienta, olha o que ele nos mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Por mais que você seja um cristão que sirva a Deus há muitos anos, por mais que você seja conhecedor das Escrituras, por mais que você tenha uma intimidade com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é por isso, não é por esta causa que você tem as suas orações respondidas, não é por isso. É pela misericórdia do Senhor. Por mais que a gente seja intelectual, por mais que a gente se expresse bem, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, que não é pela força das nossas expressões que nós somos ouvidos por Deus. Não é que é pelas nossas palavras bonitas que nós somos ouvidos por Deus. Queridos, Deus tem respondido a oração que a gente tem feito tão simples. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente imagina que jamais aquela oração ela chegou até o trono de Deus. Oração tão simples. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, sofrendo as dores da agonia, louvado seja o nome do Senhor, sentindo que ia ser traído, ele fez uma oração tão curta, louvado seja o nome do Senhor, aonde ele se expressa dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A gente hoje quer orar e a gente quer fazer uma oração de não sei quantas horas, não sei quantos minutos, louvado seja o nome do Senhor, achando que é pela quantidade, é pelo período, ou é pela nossa extensa oração que nós seremos ouvidos. Não, queridos. Às vezes, de uma oração tão prolongada, Deus responde uma palavra. Não estou dizendo que você tenha que deixar de orar, ou que você tenha que não se expressar na presença de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes Deus responde uma oração tão simples, louvado seja o nome do Senhor, que com poucas palavras nós vemos o milagre acontecer. Então veja bem que esse versículo aqui, ele nos expressa, ele nos mostra que nós não sabemos orar da forma que convém. Perceba o que diz o versículo na sua parte B. Porque não sabemos orar como convém. E aí? Por que Deus nos ouve? Por que Deus nos atende? Por que temos resposta da nossa oração? E aí você talvez me pergunte: louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho algo a lhe dizer. Porque nós temos a nossa oração respondida. Não é mérito nosso, não é mérito meu, não é mérito seu, não é dignidade que eu e você temos na presença de Deus. Porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos carentes, nós somos dependentes do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba o que diz o versículo, ele ainda não se findou. Peço que você analise com bastante precisão, com bastante cuidado, para que você não cometa um erro diante do Senhor. Para que você analise, para que você medite, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem as suas orações respondidas, é porque, na verdade, Deus tem usado de misericórdia para com você. Mas o mesmo Espírito, olha, perceba-se o que o texto nos relata, o que o texto nos diz. Mas o mesmo Espírito intercede, ou seja, é aquilo que ele disse no início da mensagem.
você não tem palavras, você não tem argumento para se expressar diante de Deus, você não deve desistir de orar ao Senhor. Mas se você não tem argumento, se você não tem palavras suficientes para se expressar diante de Deus, se você está enfrentando uma luta tão grande, uma batalha tão tremenda, que você não tem palavras para se expressar diante do Senhor, Deus conhece, entende a necessidade que você tem, sabe do que você precisa. Então, olha o que diz este versículo. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, por mim e por você. Quando me falta palavra, quando me falta argumento, diante de Deus para me expressar, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele conhece as minhas necessidades. Ele sabe das minhas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz este versículo. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é privilégio nosso. Não temos tanto privilégio, melhor dizendo, mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela compaixão do Senhor, é que temos as nossas orações respondidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só peço a você que não desista de orar, que não desista de buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão Lucivaldo, mas eu não sei me expressar. Irmão Lucivaldo, eu não tenho eu não sei me expressar da forma que a palavra de Deus me ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Lucivaldo, eu me ajoelho e não tenho palavra para me expressar diante de Deus. Mesmo assim, queridos, não desista, não desanime, não deixe de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo você não sabendo se expressar, mesmo você não sabendo conversar com Deus da forma correta, louvado seja o nome do Senhor, não desista da oração, não desanime de orar. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que perseveram, aqueles que permanecem na presença de Deus, aqueles que se entregam ao Senhor nosso Deus, aqueles que buscam socorro em Deus, jamais serão desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço a você, mas o problema está grande. A causa parece que não tem solução. Não existe causa impossível para nosso Deus. E quando nós oramos, por mais que o inferno se levante, o céu, louvado seja o nome do Senhor, entra na peleja. O céu entra na batalha ao meu e ao seu favor. Louvado seja Deus para todos sempre. Então não desista de orar. Muitos cristãos, muitos servos de Deus têm abandonado a fé, têm desistido da caminhada, porque esqueceram da oração, porque não mais tiveram relacionamento com Deus através da oração. Por isso, meus amados, eu quero mais uma vez dizer a você, a igreja está breve a ser tirada desta terra. Muito em breve a igreja será arrebatada desta terra. Muito em breve nós seremos tirados daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que nada faça você desistir da sua caminhada servindo a Deus. Não deixe que nada venha parar os propósitos do Senhor na tua vida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, continue em oração, porque a palavra de Deus
nos manda, nos orienta